Bom, hoje a gente estava aqui observando, ao longo do tempo, o ano passado saiu uma pesquisa, aí no final do ano, sobre a questão da participação dos evangélicos no processo político do país. A participação dos evangélicos no processo político do país. E muitas pessoas me perguntam, fala aí sobre a questão do que você acha, qual a sua opinião sobre a questão de evangélicos na política. Gente, é perfeitamente normal evangélicos participarem do processo político do país, né? Tendências, tanto os evangélicos como católicos, né? Como outras matrizes religiosas. Não tem problema nenhum, né? Eu acho que até é louvável, né, que as pessoas, né, de acordo com... Eu sou protestante, eu sou presbiteriano, e eu não acho problema nenhum, a gente tem que sim participar daquilo que está dentro da programática social para melhorar a vida das pessoas. Né? Então, não há dificuldade nenhuma. E se você começar aqui ao longo dos tempos, e desde que o mundo se incorpora a partir da data zero, preceituando a Igreja Católica foi quem mais fez política no mundo, a Igreja Católica. A Igreja Católica mandava em governo, interferia nas decisões de governo, interferia em decisões sociais, né? Tinha as pessoas da época, da Idade Média, até aí, o início do segundo século, já do ano 2000, entendeu? A gente vê claramente, do milênio, aliás, que a gente vê claramente, a partir já do ano 2000, 2000 e diante, né? Então a gente vê aí, 2000 diante, a partir do ano 1000, né? A partir de 1930. Então, durante todo o tempo, Idade Média, 500, a partir de 500, 457, já depois de Cristo, e depois que foi institucionalizado, de fato, a Igreja Católica, aí a partir de Constantino, foi o primeiro Papa, no caso, que era imperador de Roma, e que a história diz que ele se converteu ao cristianismo, e aí foi deflagrado também o Concílio de Nicéia, e a gente entende claramente que, se você for dizer assim, falar de que por que os evangélicos não podem participar do processo político se os católicos participaram a vida toda? E aí você vê, quando começa a participar, tem aquilo que é louvável e tem aquilo que não é louvável. Você conhecer e ler a história e você vê claramente das atrocidades de coisas que não foram legais, né? Que não foram que não foram até abomináveis, que a Igreja Católica fez dentro da concepção de poder, o que construiu um verdadeiro império, um império material mesmo, físico, de tesouros, de propriedades, de tudo, sem problema nenhum. Fizeram isso a vida toda. Né? E aí você tem que analisar se o caminho foi certo, se foi errado, coisa e tal. Isso não pode deixar de dizer que por que os evangélicos não possam participar? O grande problema é o seguinte, eu falo o seguinte, os evangélicos podem participar, né? Como as outras denominações religiosas, e aí você pode pensar aí das matrizes religiosas, de Umbanda, dos espíritas, daquelas do Xexinoé, daquelas do Oriente Médio, todas, eles têm também o direito de participar. O que não pode é você, dentro da sua concepção, porque a minha é melhor, eu vou destruir as outras. Eu não concordo com isso. Agora, isso não quer dizer que os evangélicos podem sim participar de processos políticos, estar na política, agora fazer uma boa política, né? A gente combate muitas vezes são aqueles que se usam dentro dessa temática de evangélico, muitas vezes são a maioria são os pastores, né? Que não fazem, de fato, não dão um exemplo, o exemplo cristão, que ele poderia muito estar bem lá no Congresso, mas defendendo coisas reais, não defendendo ficar bem de vida, nem enriquecer, não. Né? E aí, dentro desse processo político, fazer negociações que melhorem a vida das pessoas dentro do âmbito da sociedade, do âmbito comum da sociedade, e não só de uma parte da população e outra não. Então, eu acho até, para exemplo mesmo, dentro dos conceitos e dos fundamentos cristãos, e você defender, sim, né, a melhoria daqueles que passam fome. E isso é cristão, isso está lá no Evangelho, daqueles que são injustiçados, daqueles que não têm direito
a ter um bom trabalho, daqueles que são excluídos pela sociedade. Isso sim é uma bandeira louvável, uma bandeira do próprio Cristo mesmo, que ele que mais defendeu, né? Ele disse, ó, bem-aventurados a mim os que têm sede e fome de justiça, né? Então, isso é o que se pode falar sobre. Deve sim participar, que as camadas protestantes evangélicas, no caso, devem sim participar dos processos do país sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Então, essas questões, elas são, de maneira, muitas vezes, você não pode radicalizar, os evangélicos estão na política, é isso. Os católicos participaram e participam de processos políticos do mundo desde que foi institucionalizado, né, a Igreja Católica, né? Para você ter uma ideia, tem um livro muito bom que fala sobre isso, que é do Paul Freston, que fala o seguinte, que foi um congresso que foi feito no ano passado na UNB, na Universidade de Brasília, né, e também foi uma tese também desenvolvida desde 1993 na Unicamp, né, que fala o seguinte: protestantes e política no Brasil. Protestantes e política no Brasil. É um livro interessante, né, que ele trata, e ele trata da Constituinte até o processo de impeachment, né, a participação dos evangélicos. E eu repito, a participação dos evangélicos ela é legítima, ela deve acontecer sim, não só dos evangélicos, mas das outras matrizes religiosas, para defender lá, até para defender mesmo o que você crê, né, a sua crença. Agora, o que não pode é porque eu sou protestante, porque eu sou evangélico, eu tenho que destruir a matriz religiosa, cada um é sim o seu. Né? E eu acho que o que deve convergir de fato, o que deve se unir as pessoas, são as pautas sociais de melhoria de vida das pessoas. Isso aí tem que ser integrado. Então, isso aí, a participação de todos é importante. De evangélicos, é verdade, de católicos, daqueles que proferem umbanda, de matrizes religiosas africanas, de matrizes religiosas, espirituais, dos espíritas, de matrizes religiosas mais ali, daquelas religiões do Oriente, né, japonesas, chinesas, né, Xixinue, aqueles que professam Buda, na verdade. E aí você vê uma demanda, né, de religiões que são em menor número. A gente fala pouco dessas outras porque não tem uma relevância muito grande. Principalmente a gente tem mais só das matrizes africanas aqui no país, até porque a gente recebeu os nativos, aqueles que eram originários de povos africanos. Na verdade, a gente tem muito mais africano do que qualquer outro, essa é a grande verdade. Nosso sangue é mais negro do que qualquer outro, porque a gente tem sim uma demanda dos países africanos aqui conosco. É por isso que é tão forte. Depois tem os católicos, que já vinham já, as santas, as missões, né, dos católicos, e agora viveu agora até, esquecendo agora, do Santo Agostinho, né, das várias entidades, né, que eram ligadas à Igreja Católica, né, que iam sim na questão de difundir, né, divulgar o Evangelho em novos países, em novas terras. Né? A gente viu isso quando a gente estuda, a gente vê muito isso. Não é verdade que isso também, quando catequizar os indígenas, aquela coisa toda. Né? E eu não estou falando aqui como foi feito, se foi errado. Estou falando da questão de, sim, as religiões elas podem sim participar e ter sua participação dentro do processo político dos países. Né? Você vê muito sobre isso também no Centro Ecumênico de Documentação e Informação, que é o Instituto de Estudos das Religiões. Isso foi criado em 1974, então você pode sim, em qualquer biblioteca aí, você acessa aqui na internet, e você vê falando sim da ascensão dos evangélicos. Né? Hoje os evangélicos representam 30% do país, e por que não participar também do processo político? O que a gente contesta, e aí a gente tem que estar sempre no sentido de estarmos fiscalizando, é verdade, e atentos com aquela coisa. É o que tu diz e tuas práticas. Né? Ou se, porque tem muito, escuta o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não funciona assim. Né? Tem que haver
uma convergência, tem que haver uma harmonia, né, daquilo que você defende, daquilo que você defende. E o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo, se você começar a ler ele, se aprofundar nele, eu já falei isso aqui em alguns comentários meus, ele é mais social do que qualquer outro. Né? Ele defende, sim, né, aqueles que estão fora dentro desse processo de inclusão social sistemática, daqueles que têm, abraçar aqueles que necessitam, aqueles que têm fome, aqueles que precisam de justiça, as viúvas, os descamisados, aqueles que necessitam, de fato, da mão do governo. E aí é necessário, sim, que a gente tenha um parlamento focado nisso. Você não pode simplesmente, eu vou aqui defender aqui a minha causa evangélica. Você pode até defender a sua causa evangélica, né? Você não pode querer, nesse processo de defender, querer eliminar o outro. O católico não pode ter lá os representantes dele no Congresso, não, vou agora defender a minha causa e vou agora eliminar o outro. Não funciona desse jeito. Desse jeito não é assim, né? Porque o Estado é laico, o Estado brasileiro é laico. E ele não tem, ele não faz, não deve ser assim, está escrito, é constitucional, está na Constituição, não vai fazer acepção de religiões. O Estado é laico. O Estado é cada um segue Deus que acha que é o salvador seu, ou que é aquele que vai levar, na verdade, a um mundo melhor pós-morte. Você segue. Eu tenho minhas convicções e eu tenho que respeitar os outros também. Se ele pedir a mim como é que é, eu explico a ele e digo a ele, no processo até de evangelismo, o evangelho é isso. Olha, eu tenho aqui um caminho aqui para te mostrar. Quer que eu te mostre? Eu te mostro. E aí ele vai analisar, na verdade, se esse daí é interessante ou não. Mas aquilo que eu sigo como evangelho, como religião, né, ele não pode simplesmente querer anular os outros. Que foi isso que muitas vezes a Igreja Católica fez, né, e os quakers também, eram os protestantes que foram colonizar também as terras, o Novo Mundo, que era a América, no caso, ficaram mais concentrados na América do Norte, e querer eliminar todos, porque só a minha religião é a boa e você tem que seguir ela obrigatoriamente. Né? E aí isso vai de encontro até o que Jesus diz, né? Que você vem comigo no amor, né? Não vem, você vem por amor. Eu falo de amor, falo de um novo evangelho. E muitas vezes naquela ganância de que você quer simplesmente impor as coisas. Então, eu repito, finalizando, entendo claramente, sim, que os evangélicos protestantes podem sim participar do processo político. Agora, tem que dar um bom exemplo. Tem que dar um bom exemplo. É isso que a gente aqui fala com muita veemência, né? E com muita profundidade. Em tudo na sua vida, né? Na sua casa, na sua relação doméstica com seus amigos, com seus familiares. Você tem que dar exemplo. Né? Você muitas vezes está fazendo uma coisa errada e não você se calar. Isso acontece comigo e com você, porque nós somos passíveis de erro. O ser humano, quando vem para a Terra, ele é passível de erro. Né? Se tiver algum aqui que é 100% que nunca errou, me mostre que esse daqui não nasceu ainda. Não está nesse mundo pecador ainda. Mas a gente tem que estar todo dia procurando melhorar como pessoa, como ser humano. Então, essa é a minha concepção. Entendo claramente e pacífico. E é pacífico que os evangélicos também participem do processo eleitoral, das grandes discussões do país, de melhorar a vida das pessoas do país, no sentido amplo, no sentido uno, na verdade, de melhorar a vida das pessoas, da população no geral. Também porque a Igreja Católica sempre fez isso, sempre participou também do processo, e as outras matrizes religiosas também devem participar, sem nenhum problema.